Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos seguidores aí no YouTube, no Instagram, alunos, clientes, profissionais interessados em corte. Estaremos fazendo uma série de vídeos relacionados a corte. Tira dúvida, é um SOS para você que já é cabeleireiro, para você que está interessado em começar a fazer o curso, para você que está cursando. Irei falar para você desbloquear, desvendar segredos do corte de cabelo simples, prático e objetivo. Nós iremos trabalhar uma série, cortes longos, médios e curtos. Nessa boneca, vamos ensinar o segredo. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, compartilha com os amigos. No YouTube, Alex Salos, arquiteto capilar. No Instagram, Alex Salos. Certo, gente? Só para a gente entender legal, todo corte do sistema Salos é feito em 5 passos. Todos os cortes são feitos na primeira proporção, segunda proporção, terceira proporção. Todos os cortes são usados em linha, ângulos e grau. Então, trabalhamos no ângulo de 0 a 15 graus, no ângulo de 45 a 90 graus, no ângulo de 135 a 180 graus. E criaremos várias versões. Então, sempre assistam várias vezes os vídeos. Se tiver dúvida, entre em contato conosco aí através do direct ou então através do nosso WhatsApp. Tá bom, gente? Então, vamos começar o nosso protocolo. Aqui nós temos um cabelo que a gente sempre explica, número 3. Por que número 3? Porque os cortes se qualificam em 3 planos, curto, médios e longo. Dentro do sistema Allos, o corte curto a gente chama número 1. O corte médio a gente chama número 2. E o corte longo a gente chama número 3. O 1 é a divisão de 7. O 2 é a divisão quaternária e o 3 é a divisão de 6. Então nós faremos aqui, como o cabelo está longo dessa boneca e não vai crescer, a gente vai começar a fazer o corte número 3. Esse corte número 3, ele é feito uma divisão de 6 para executarmos o corte. Eu não vou dividir tudo, eu vou dividindo e fazendo, tá? Outra coisa bem legal, todo corte no sistema Allos é iniciado pela parte que vai ficar mais curta. Então, nós temos um cabelo aqui que ele vai ficar mais curto, a parte frontal. E ele vai ficar mais longo a parte da nuca. A parte frontal a gente chama de linha de abertura. E a parte da nuca a gente chama de ponto de equilíbrio. Então nós temos aqui a linha de abertura e o ponto de equilíbrio. Se fosse cortar o cabelo igual o meu, automaticamente o cabelo da nuca, essa parte da nuca a gente chama de linha de abertura. E a parte do topo a gente chama de ponto de equilíbrio. Vamos imaginar que eu chegasse no salão com o cabelo desse comprimento, longo, e quisesse cortar o padrão que está o meu cabelo. Aonde seria a linha de abertura ou o ponto inicial? Na nuca. Aonde seria o ponto de equilíbrio e o ponto final? O topo. Então a gente já traça uma linha em direção do ponto de partida para o ponto de chegada, ou seja, você tira a base do comprimento para você ter uma definição para onde você quer ir, certo? Nesse caso, a minha linha de abertura é aqui e o meu ponto de equilíbrio é aqui, ou seja, tem que traçar uma linha em diagonal. E aí esse corte pode ser feito, número 3, pode ser feito em V, pode ser feito em U ou pode ser feito fio reto. Lembrando que é 5 passos. Então eu vou dividindo e cortando, certo, gente? Aí comenta aí se você tiver dúvida, alguma objeção, comenta aí, vai aí nos comentários do Instagram, do YouTube e comenta, faz pergunta, faz questionamento, tá bom? Shalom! Vamos lá! Vamos começar pela divisão. Nós faremos uma divisão na parte frontal e aqui também na parte lateral, de orelha a orelha. Essa divisão é para que a gente possa ter um controle das laterais, da quantidade das laterais. Ó. Então a gente vai dividir aqui, ó, uma seção de mechas desse lado, no centro da orelha. Vou para o outro lado, também no centro da orelha. Aqui, ó, no centro da orelha. Para que eu possa ter um controle. Coloco o dedo aqui para esperar a divisão, ó. Aí nós temos aqui, ó, uma divisão do outro lado, no centro da orelha. E aí essas duas mechas nós vamos puxar para frente, para que a gente possa começar a fazer o corte. Lembrando que nós vamos puxar esse corte para frente para jogar para trás. Até a gente pode trabalhar ele degradadinho aqui, mas a ideia é sempre, se eu quero um cabelo que ele alongue para trás, que ele jogue para trás, eu vou cortar ele puxando para frente. Por quê, gente? Porque todo movimento do penteado é ao contrário do movimento do corte, ou seja,
Se um cliente quer um cabelo, nós vamos trabalhar puxando para frente esse cabelo. Por quê? Porque nós queremos alongar para trás. Como eu estava explicando, o movimento do corte é sempre ao contrário do movimento do penteado. Isso quer dizer, se eu quero um cabelo que ele vá cair para frente, eu tenho que puxar ele para trás. Se eu quero um cabelo que ele vá cair para trás, eu vou puxar para frente. Se eu quero um cabelo alongando para baixo, automaticamente eu corto puxando para cima. Se eu quero um cabelo com volume para cima, eu corto ele para baixo. Então, a minha mão desenha o corte sempre ao contrário do movimento do penteado. Certo, gente? Eu quero um topete. E automaticamente eu não tenho que puxar para frente, porque se eu puxar para frente, vai ficar curto à frente e longo atrás, então esse cabelo vai ficar para trás. Se eu quero topete, eu tenho que puxar para trás para que ele caia para frente, certo? Então aqui nós vamos fazer a primeira seção do corte, ó, vou mostrar aqui para vocês direitinho, ó, divisão aqui no centro da orelha, no centro da orelha. E aí nós vamos traçar a nossa linha de abertura, mas eu vou pegar aqui atrás o meu ponto de equilíbrio, aqui ó. Vou pegar a mechinha mais longa, ó, da parte da nuca, e vou puxar ela para frente, dos dois lados, que é o meu ponto de equilíbrio, ó, tá vendo aqui, ó, que é o meu ponto de equilíbrio. Puxa essa mechinha de um lado e a mechinha do outro, para que eu possa saber o quanto eu vou tirar no comprimento, ó, só quero tirar isso, ó, só isso aqui. Aí eu vou traçar uma linha do ponto inicial em direção ao meu ponto de equilíbrio. Lembra isso? Aí nós vamos fazer uma linha o quê? Diagonal em A. A lógica da geometria é essa. Quanto mais ficar em A aqui na frente, ó, quanto mais formar aqui ó, um A, mais ele vai formar um V lá atrás. Quanto menos eu fechar a linha, mais ele vai ficar aberto atrás. Quer dizer que se eu quero mais fio reto, eu vou fazer mais fio retos. Quanto mais eu subo em A aqui, mais esse A vai criar um V lá atrás, certo? Vamos começar agora, gente? As seções elas devem ser feitas em pequenas partes. Vou colocar aqui de frente para vocês verem, certo? Vou puxar o ponto de equilíbrio. Geralmente o cabelo da boneca é mais complicado do que o cabelo do cliente. Porque o cabelo do cliente iria segurar aqui para frente e ficaria melhor. Então vamos lá ao nosso protocolo. Desconecto em A na frente a mechinha. Ó. E vou subir um pouquinho aqui para vocês verem, certo? Ó. Na frontal em A, levemente. Se eu abrir melhor aqui, que não está certo. Ó. Se eu abrir melhor aqui, que não está certo. Ó. Levemente em A e venho aqui, ó. Ó. E aí eu vou traçar uma linha reta em direção ao meu final aqui. Ponto de equilíbrio. Ó. Venho. Lembrando que a base de um corte de cabelo é sempre a 0 grau. Então, a primeira parte é a 0 grau, dos dois lados. A segunda é a 0 grau. A terceira é a 0 grau. A parte da nuca, que é o quarto passo, a 0 grau. Você não corta esse cabelo, esse lado para baixo e esse lado elevando, porque vai ficar torto. Por quê? Porque quando cair aqui, a camada de baixo vai aparecer cabelo. Então, automaticamente, os dois lados tem que ser para baixo aqui, ó. Bem para baixo, ó. Se você puxa para baixo, automaticamente você vai ter uma base desse lado, aí a mesma coisa, uma base desse lado, para baixo, fazendo um A, por quê? Porque vai ficar levemente em V. Aí a gente faz a primeira parte, tá vendo? Vamos descer a segunda mecha. Gira aqui, por favor. Ó, a segunda mecha, ó. A gente vem aqui, ó, segunda mechinha desse lado, ó, segunda mechinha e vem, ó, no mesmo padrão, ó. Ó. Aí aqui ela tá mais ou menos aqui, não é isso? Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa no mesmo padrão, para que elas fiquem iguais o máximo possível, ó. Aqui a gente já tem os dois lados, ó, o mesmo padrão. Agora eu vou fazer mais uma mechinha desse lado. Lembrando, vigiando a cliente tem que estar sempre no meu domínio, ou o cliente, certo? Em pivô. E aqui, como a gente está cortando a base, a cabeça do cliente não fica a 90 graus. A cabeça deve ficar levemente a 45 graus, para que eu possa realmente trazer sobre o rosto, o cabelo, para encontrar a linha. Ó. Vou fazer aqui a última mecha da primeira seção, ó. Última mecha da primeira seção. Mostra aqui, por favor, desse lado, ó. Última mecha da primeira seção. Ó, nós temos aqui, ó, a última mecha, ó. Ó aqui o que vai acontecer aqui, ó. Tá certinho, tá vendo? Última mecha da primeira seção. Esse lado, certo? A pontinha tá aqui. Agora vamos aqui, a última mecha desse lado.
certo? Seguindo o mesmo padrão, o mesmo protocolo, ó. Lembrando que quem desenha o corte é essa mão. Essa mão só corta, então tem que haver a junção das duas mãos, ó. Agora a gente vai deixar a cabeça reta e ver se os dois lados ficaram iguais, ó. Ó, tá vendo aqui, gente? Igual os dois lados. Aí você pode vir aqui, geralmente aqui a gente pode usar para dentro ou para fora. Vamos ver se está dando um caimento, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então nós temos os dois lados já. Fizemos a primeira seção. Vamos para a segunda seção? Checar. Ó. Vamos para a segunda seção. Aonde é a segunda seção? Ó. Para vocês verem. Vou pegar aqui, ó, no centro da cabeça. No centro da cabeça. E vou pegar a segunda seção. Levemente em diagonal. Aqui, ó, em cima da orelha. Certo? Aí nós temos a segunda seção. Vamos puxar para baixo aqui, ó. Mas a 0 grau, porque todo corte, a primeira parte é 0 grau. Nunca esquecer aqui, ó, o nosso ponto de equilíbrio, onde que tá. Aí a gente vem aqui, ó. Vira aqui, ó. Aí eu vou começar onde? No final da primeira, ó. Do final em diante, ó. Como esse cabelo tá curto atrás, ele não vai dar muito efeito, ó. No final, tá vendo, gente, ó? Vem aqui, ó. Vou trazer pra cá para me encontrar o ângulo. No final, ó. Ó. Esse lado aqui a gente já finalizou. Esse cabelo está curto, está repicado, então ele não vai mostrar muito. Vamos vir para o outro lado aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa em direção ao topo da orelha aqui, ó. Então a gente fala que esse corte é o número 3, divisão de 6. Por quê? O que é isso, Alex? Nós temos aqui um corte, ó. Fizemos uma divisão, duas divisões, aqui depois vai ser a terceira divisão, que vai formar o terceiro passo, certo? Nós estamos aqui no segundo passo. Nós estamos no segundo passo. Vou puxar para frente, igual fiz do outro lado. Outra coisa, se eu trabalho com a mão direita, o ideal é eu começar a fazer o cabelo do meu lado esquerdo, gente. Então, eu trabalho com a mão direita, faço primeiro aquele lado, depois esse. Aquele lado, depois esse. Certo como fosse. O verso, inverso. O verso, inverso. O verso, inverso. Não devo começar fazendo desse lado, certo? Posso, mas não devo. Agora vamos aqui, ó. No final da primeira seção, tá vendo? Onde é o final? Aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou traçar uma linha, ó, em direção ao meu ponto de equilíbrio, tá vendo? No final da primeira seção. Aí vou até o final dessa. Esse cabelo está repicado, que é a boneca de treino. Se ele não tivesse repicado, essa mecha estaria onde? Até aqui embaixo. Aí a gente iria cortar dela. Não vou cortar porque não tem comprimento. Certo? Isso é uma boneca de treino. Ó. Aqui nós já temos o que? O segundo passo desse lado. Ó. Finalizamos o segundo passo desse lado. Ó. Tá vendo, gente? Agora nós vamos para o terceiro passo. Que é o que? A última seção. Ó. Divido no centro. Ó. Vou puxar para cá. E é onde vai chegar no meu ponto de equilíbrio. Então, se vocês perceberem, nós fizemos o que, Alex? Uma divisão, duas divisão, três divisão, puxando para frente, para jogar o cabelo para trás, para dar movimento para trás, por quê? Porque está alongando. Quando a gente faz o cabelo em U ou em V, e até fio reto, certo? Então, vamos aqui, ó, a terceira, vira do lado de cá, ó, o finalzinho dela, ó. Tá vendo aqui, gente? O final da segunda, ó. E qual que é a ideia? Não mexer no comprimento. Ó o ponto de equilíbrio aqui, ó. Nós vamos em direção ao ponto de equilíbrio. Ó. Na nossa terceira mecha. Então aqui nós já temos, ó, uma linha do corte traçada em A, para fazer em V. Ó, olhem aqui, ó. Desde a primeira mecha, ó, o Azinho, ó. Do início para o final, tá vendo? Feito um A. Em uma sessão, duas sessões, três sessões. Fizemos aí desse lado o terceiro passo. Vamos para o outro lado, fazer o terceiro passo. Lembre que é importante a mecha ser bem dividida centralmente, de orelha a orelha, e aqui no vértex também. Porque se tiver essa tá para frente e essa para trás, vai ficar torto. Não adianta você alinhar aqui. No nosso método é
A divisão representa o alicerce. A projeção significa a parede. E quando você corta na ponta, significa o telhado. Então, alicerce é o desenho para as paredes. A parede é a conexão com o telhado. Acompanhe os nossos vídeos no YouTube, tá bom, gente? De corte, ciência de corte. Ó, aqui nós vamos agora, ó, abrir, ó. Por isso que tem que ter o ponto de equilíbrio, tá vendo, gente? Porque se eu não venho para o ponto de equilíbrio, eu posso muito bem chegar aqui e fazer isso, ó. Cortar aqui, ó. Se eu cortar aqui, e se eu cortar aqui, ó, eu vou tirar o que? O comprimento. Então, por isso que a gente traça uma linha do início para o fim, vindo de encontro. Ou seja, quanto mais eu abro, quanto mais eu faço isso, mais eu vou alongar atrás. E mais vai ficar em V. Então, ó, eu vou vir aqui, porque a ideia é não mexer no comprimento, ó. Tá vendo? É não mexer no comprimento. E vigiar a mão para a base, para o pivô. Essa mão não deve, mais uma vez falando, aqui, ó. Porque esse lado foi para baixo. Se esse lado ficar aqui, matou o corte. Então, todos os 3 passos é para baixo, rente ao couro cabeludo. E a cabeça a 45 graus, não a 90 graus. 45 graus. Ó, ó a ponta. Não saiu nada na ponta, tá vendo? Então nós estamos traçando uma linha diagonal em A, que a gente chama. Quanto mais em A, mais vai ficar em V. Ó, tô repassando aqui. Ó, a mesma coisa que aconteceu com o outro lado, aconteceu aqui, ó. Ó, gente, ó. Tá vendo? Do início pro fim, ó. Fizemos uma linha, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou os 2 lados, certo? Ó, os lados, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó, os 2 lados. Ó. Tá vendo? Nós já temos quase um cabelo aqui pronto, tá vendo? Quase um cabelo pronto, ó. Aqui e aqui. Agora nós vamos fazer o 4º passo, que é a base da nuca. Nesse 4º passo, a gente continua deixando em V, se a cliente quiser em V, ou você pode começar tirando o bico. Se você começar tirando o bico, automaticamente você vai deixando ele mais fio reto. Então, no 4º passo, é que você define se ele vai ficar em V ou até mesmo fio reto. A cliente pode me dizer, Alex, Paulo, João, Maria, eu quero tirar o bico. Você vai subindo. Ah, eu quero manter o padrão que está. Você vai só finalizar. Então, como é que a linha de abertura para o ponto de equilíbrio? A gente faz o 4º passo do ponto de equilíbrio para a linha de abertura. Porque é uma correção, é só uma limpeza. Se tiver ponta, a gente tira. Se não tiver, a gente não tira. Coloca a cabeça a 45 graus. Não coloca a cabeça reta, porque aí você não vai encontrar o ângulo de 0 grau. Coloca a cabeça a 45 graus, para você encontrar o ângulo de 0 grau. Tá vendo aqui, ó? Então nós vamos, ó. Nada de fazer isso com o dedo. Se você fizer isso, ó, a camada inferior, ela vai ficar maior. Automaticamente, quando a cliente pentear o cabelo, vai aparecer ponta aqui. Então, cabeça a 45 graus para frente, para que você encontre aqui o seu 0 grau, 15, e possa corrigir. Nada de colocar dedinho para cima. Não, gente, o dedo é reto. Porque nós não estamos criando um corte, nós estamos fazendo base, um corte clássico, um corte que pode ser fio reto, um corte que pode ser em U, ou um corte que pode ser até mesmo em A, fazer um chanel de bico. Então, toda vez que você quer um corte a 0 grau compacto, independente de ser reto, U ou A, horizontal, diagonal em A ou diagonal em V, esse cabelo deve ser a 0 grau, certo? Então, que é a limpeza aqui do cabelo, ó, tá vendo? Aí eu vou trabalhar daqui para lá e daqui para lá, ó. Abrindo em A, ó. Uma correção. Nada de virar a mão. Coloque a mão reta, esse é o segredo. Para você alinhar os 2 lados. Ó. 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 Aqui a gente está alinhando. Aí a gente vai até a frente se quiser, por exemplo. Lembrando que agora não há... Vou deixar o cabelo nascer natural, no seu natural. Aí eu vou, tá vendo? No seu natural, daqui para lá. Porque agora eu não estou mais cortando o cabelo, eu estou limpando, eu estou polindo, eu estou definindo, ó. 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 Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, daqui para lá e daqui para lá. O outro lado, venho aqui. O ideal é sempre fazer a desconectãozinha em A e na nascente do cabelo.
vigiando a cabeça do cliente, vigiando a minha postura e vigiando o quê? A minha mão. Se o cliente for baixo, você agacha igual eu estou agachando aqui. Se você quiser deixar a pessoa de pé, também pode ser feito com a pessoa de pé. Lembrando que esse cabelo aqui não é um cabelo feminino ou masculino, é um cabelo médio a longo, que não tem nada a ver com masculino ou feminino, é um cabelo. É o número 3, divisão de 6 em 5 passos. Ó, nós temos ele aqui pronto, já, tá vendo, gente? Nós temos ele aqui pronto, esse cabelo. Então tá pronto, mas só que nós fizemos aqui quantos passos, Alex? Só 4 passos, ó. Eu liguei aqui para vocês verem. Ó, a parte da nuca já tá pronta, ó. E nós fizemos só 4 passos, ó. Ó, tá vendo? Ó como ele fica. Fizemos 4 passos, nós não fizemos o 5º passo ainda. Agora eu vou fazer o 5º passo, desse corte que é feito na primeira. Esse repicado aqui era de outro corte, não estou fazendo um repicado. Eu estou fazendo ele na primeira, não repicado. Que aqui a gente já está chegando no final. Quando a gente faz os 3 passos, o cabelo já está pronto. Primeiro, segundo e terceiro. O 4º passo é para definir a base. Limpar pontinhas e continuar em V se ficou em V, continuar em U se ficou em U, ou até fio reto. Lembrando que quanto mais eu faço em A na frente, mais em V vai ficar atrás. Então o projeto do corte é sempre no início. Fizemos aqui o 4º passo. Agora eu quero repassar para ter certeza se ficou bom. Como eu fiz esse cabelo dividindo no centro, eu automaticamente vou colocar tudo para um lado e tudo para o outro para ter certeza. Porque imagina, eu já vi cabelos que eles ficam perfeitos quando a pessoa divide no centro. Tá perfeitinho, não tem ponta. Mas quando a cliente joga para esse lado, aparece ponta. Ou para esse lado, aparece ponta. Então a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. De uma lateral à outra em formato de X, que a gente sempre fala, formato de X. Ó, vou vir aqui, ó, na nascente, ó, aonde faz a divisão da lateral, ó, formando um X, ó. Vendo daqui, ó, vem aqui, cinegrafista, por favor, ó. Então a gente faz esse X para que a gente possa conferir e alinhar os dois lados, ó. Ó, os dois lados ficarem perfeitos, ó. Ó, vou mostrar para vocês como é que é. Lembrando que isso aqui é para fazer um corte em V, em U, fio reto, porque no sistema Alus a gente não tem 1000 cortes, a gente tem 1000 versões do mesmo corte. Ó, ó, aqui nós temos aqui, ó, coloquei tudo para um lado, ó, se eu mostrar. Criativo, a criação vem depois, ó, só vou conferir aqui, ó, tá vendo, gente, ó, esse lado, ó, sempre a 0 grau, ó, não tem ponta. Então essa repicar. Ó, coloquei todo para esse lado. Ó, coloquei todo para esse lado. Ó, não tem ponta. Nós temos um cabelo, ó, do início ao fim, ó, sem ponta. Vou fazer a mesma coisa, certo? Vou vir aqui na lateral, ó. Venho trazendo a mecha toda para esse outro lado. Ó. Pratique essa técnica que você vai ter clientes fiéis. Clientes que fazem com a gente, é difícil não retornar. 95% voltam, porque o corte é preciso, ele vai ter exatidão. Ele não tem erros, porque não é uma coisa voltada para a criação, é uma coisa voltada para a razão. Ó. X, esse lado. Ó. Pode ser que não tenha ponta nenhuma, por quê? Porque eu cortei e já fiz um corte preciso. Mas eu tenho que mostrar para vocês. Aí eu vou explicar para vocês. E depois eu vou mostrar como fazer na terceira proporção, que é mais fácil. A mudança é sempre no 5º passo, ó. Coloquei tudo para esse lado. Ó. Vou ver aqui, ó, saber se tem ponta. Ó. Ó, a gente vê que não tem ponta. Tudo para esse lado, ó. Não temos ponta. Não temos ponta. Não temos... E não traz para cima, gente. É, ó, para nascente do cabelo. Em ângulo que você traçou o cabelo, porque esse cabelo não é repicado. Então você não tem que corrigir ele para cima, porque ele não é 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180 graus. Ele é a 0 grau, então eu vou repassar ele a 0 grau. Depois nós vamos fazer a versão 90 e 180 graus. São 3 versões no mínimo esse cabelo. Eu estou fazendo a primeira, ó. Finalizei aqui, ó. Agora eu vou tirar aqui para vocês verem como é que ficou, ó. Esse cabelo todo cortado a 0 grau. Esqueça esse repicado de cima, porque a ideia não é mostrar o repicado. A ideia é mostrar o cabelo em si, ó. Tá vendo?
que ele pode ser reto, ver, ó, a ideia aqui é mostrar o contorno, porque nós trabalhamos só contorno. Nós não trabalhamos massa, nós não trabalhamos textura, só contorno. Então, que cabelo é esse aqui, Alex? É o cabelo número 3, de médio a longo. A divisão é de 6, feita em 5 passos. Espero que vocês tenham gostado. Shalom, Deus abençoe. Tudo de bom.